seguindo aqui numa sequência de um conteúdo que eu vou trabalhar com vocês sobre família versus escola ou escola versus família. Por que eu coloco nesse patamar de versus? Para a gente poder entender qual é a responsabilidade da escola, qual é a responsabilidade da família, qual é a responsabilidade dos pais, para que haja uma colaboração e que possamos ter melhores dias educacionais, melhores posturas na educação. Quando se fala em educação, muitas vezes vem a questão de você, muitas vezes, mas não, educação é tudo aquilo que é colocado como disciplina, né? Por exemplo, em casa, antes de uma criança ir para a escola, ela passa por um processo educacional, pelo menos deveria passar por um processo educacional em casa. Ser educado com as pessoas, não responder de forma agressiva, respeitar os pais, né? Então são atributos que são obrigatórios dentro de casa para que possa acontecer do lado de fora. Olha, se for na casa de alguém, não mexe naquilo que não é seu, não saia pedindo as coisas para as pessoas. Detalhezinhos que fazem toda uma diferença na educação quando a pessoa se torna uma criança ali de 7, 8 anos, um adolescente de 13, 14 anos. Então, essas posturas fazem toda a diferença. E aí as pessoas às vezes têm o hábito de falar, fulano, o pai ou a mãe estragou o filho, né? E de fato isso acontece. De fato, alguns fatores de superproteção. Mas o meu filho, ele não teve isso, então deixa ele fazer isso. Meu filho não teve condições de fazer isso, então levanta a bandeira branca para ele. E tá errado, não tá certo isso, né? Mas se a família não quer ser ajudada, aí fica difícil. Então assim, nós podemos ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, então fica um pouco complicado. E sobre a educação, não existe sucesso na vida de nenhum ser humano sem a educação. Sem a educação na escola e sem educação perante a sociedade, que é essa que eu falo que tem que vir de dentro de casa, né? A criança não ser agressiva, não responder aos pais, né? Não agir ter um comportamento diferente do que deveria ser, do padrão. Acontece muito de uma criança na frente dos pais ter uma postura, enquanto na frente de visitas, na frente dos pais terem outra, completamente diferente. E aí, se os pais se ausentam, a criança muda de novo o comportamento. E quando os pais voltam, a criança também, ela volta para aquela versão que é dentro de casa. Então, de repente, uma mãe, uma pirraça, uma birra, isso costuma muito acontecer. E dentro desses principais fatos da educação, quanto melhor o nível educacional, que vai abrangendo a questão de conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais possibilidades de portas abertas ela terá, né? O que eu digo como portas abertas? Possibilidades de que coisas boas, de que acontecimentos bons, coisas legais venham acontecer na vida dela. Se é uma criança, ela vai ter vantagens ali para poder estudar um outro idioma, para poder fazer amizades, boas amizades, né? Que desde criança já é possível a gente poder analisar quem é um bom colega, quem não é quem é um bom amiguinho de escola, quem não é um bom amiguinho de escola. Mesmo que sejam crianças, já é possível saber. Já é possível a gente conseguir identificar quem é a melhor companhia para o meu filho, para o seu filho, né? Então, isso tudo depende muito de como é a convivência deles ali entre si perante uma sociedade educacional. Uma comunicação bem fundamentada, ela faz toda uma diferença. Quando os pais se comunicam bem com a escola e quando a escola se comunica bem com os pais, não existe possibilidade de erro, né? Aquelas falhas nas mensagens, de repente o aluno recebe uma advertência, mas essa advertência não é enviada para os pais, ou se ela é enviada para os pais e de repente os pais não têm aquele controle de olhar na agenda do filho todos os dias, e aí não vem a advertência, não assina, ele volta para a escola sem advertência assinada. O que acontece? Uma penalidade. Ou, mãe, olha, nós mandamos uma advertência e ela veio sem assinar. Você tem conhecimento disso? Nossa, não olhei a agenda do meu filho. Entendeu? Então, essa comunicação que não acontece, ela deixa de ser fundamentada e isso prejudica muito o aluno, prejudica muito o filho. E isso é fundamental. Então, a comunicação é um dos primeiros fatores
primordiais para a gente poder trabalhar ali uma boa conciliação, um bom acordo, um bom conceito, uma boa aceitação entre a escola e a família. Os pais, eles são os melhores aliados da escola. Quem que contrata a escola? Os pais, ou os responsáveis, né? Então, eles são os melhores aliados, eles que são a parte mais interessada na educação, e a escola é a parte mais interessada em contribuir com essa educação, além da rentabilidade financeira, que é algo que não dá para a gente deixar de falar. Quem tem uma escola, se ele não tem alunos, ele não tem como pagar o salário dos professores. Se ele não tem alunos, ele não tem condições de arcar com as despesas. Então, é de interesse da escola também que seu aluno, que seu filho permaneça naquela escola, ok? Então, os pais, eles são os maiores aliados, né, de uma escola. Eu já falei aqui no vídeo anterior sobre a frequência das reuniões, elas são extremamente importantes. E quando é um caso de pais divorciados ou de viúva, né, de um pai solteiro ou mãe solteira, independente de qualquer que seja a situação, os pais, eles devem frequentar sim. E se são pais separados, a educação do filho não pode comprometer essa relação. A educação do filho vem em primeiro lugar. Se de repente um não suporta a presença do outro, que vá um e mantenha o outro informado, mesmo que isso seja juridicamente, mas que a mãe vá, ou que o pai vá e mantenha o outro informado do que aconteceu com a escola. O que não pode deixar de acontecer é a comunicação que aconteceu numa reunião escolar para os pais e alguém ficar desinformado sobre isso. Isso é inadmissível. E sem falar que o aluno, que o filho, ele tende a ter mais êxito, né? Ele tende a ter êxito de forma, né, extremamente positiva, quando o pai, principalmente a figura paterna, vai às reuniões. A mãe, ela que cuida de tudo, e o pai geralmente é a figura do homem, do homem é aquela que sai, que é o provedor. Então, mesmo tendo mães hoje que trabalham durante o dia, que tem uma rotina igual ao do pai, ainda é visto de que o pai é o grande responsável por grandes atributos dentro de casa. Então, o que acontece? Quando o pai vai, os filhos, eles têm uma segurança diferenciada da mãe. A mãe, eles já sabem que vão ter a proteção, que vão ter o cuidado, que vão ter toda aquela postura, né, que ela costuma ter dentro de casa. Agora, quando o pai vai, tem uma responsabilidade aqui maior. Quando é mãe solteira, ela tende a conseguir essa postura, essa responsabilidade do pai. Por quê? Porque ela aprende que ela tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? E é a história de muitas famílias. Muitas mulheres, elas são pai e mãe ao mesmo tempo, né? E na pandemia, agora desde 2020, né, 2021, e agora finalizando 2022, quando foi o período de pandemia, foi um período muito complicado, onde as famílias precisaram estar sozinhos ali, só entre eles. Os pais precisaram se adequar a um sistema que eles já não lembravam mais, que era educar seus filhos, coisa que era o papel da escola, e os pais precisaram se adaptar a essa situação. E foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Isso foi relatado em vídeos que muitas pessoas levaram em consideração uma comédia, algo engraçado, coisa que particularmente para mim não é. Eu encarei tudo com muita seriedade. É muito sério uma criança chegar e falar, olha para o computador, eu não entendo o que o professor fala, no caso das aulas online. Eu não entendo, e criança chorando e falando que não entendia, e os pais achando engraçado, entendeu? E não é engraçado. É dolorido, é difícil lidar com essa situação. Então, na pandemia mostrou que muitos pais não estavam participando da educação de seus filhos. Então, já foi possível reelaborar esse planejamento familiar dentro da escola, né? O que trouxe grandes benefícios também. Num primeiro momento foi um surto muito grande, mas com o caminhar do ano, vendo que aquilo era necessário, que era preciso aquilo, né? Então muitas famílias acabaram se aproximando, entendendo, poxa, aonde foi que eu errei? Aonde que eu estive ausente, né? Então, alinhando as responsabilidades entre si. Vamos falar mais sobre família e educação no próximo vídeo.